Olá, pessoal. Sou Cláudio Quadros, cirurgião oncológico. Estamos aqui com a nossa conversa em defesa da vida, com uma série de entrevistas com pacientes que foram tratados com câncer e que estão aqui dando o seu testemunho para poder motivar, ajudar as pessoas que estão passando por esse processo de diagnóstico e tratamento. Então, hoje vamos conversar com Alberto Barreto, Beto, né, meu amigo, uma pessoa que eu conheço desde a minha adolescência, e tive a alegria de tratar, de operar. Beto foi diagnosticado com adenocarcinoma de pâncreas e no início era um tratamento que nos primeiros exames a gente considerou de que não dava para operar, né? Era um tumor que tinha 7,5 centímetros e estava pegando todos os vasos ali em volta do pâncreas, então não tinha como a gente fazer cirurgia e foi proposto para Beto começar um tratamento com quimioterapia, né? E a gente vai conversar um pouco com o Beto para ele falar com a gente. Beto, me diga aí, como é que foi esse processo, esse diagnóstico, quando você soube que você estava com adenocarcinoma de pâncreas? Qual foi o seu sentimento? Bom, primeiramente agradecer a oportunidade de estar contando a minha história, com o intuito de trazer às pessoas uma luz sobre o tratamento do câncer. A notícia do câncer eu comparo com a chegada de um furacão, né? É algo forte, devastador, Inesperado. grande, né? Inesperado, a gente não sabe as consequências, vira a sua vida de cabeça para baixo, né? Mas no centro do furacão tudo é claro, é calmo. E eu me senti absolutamente assim. Na hora que eu recebi a notícia, Deus estava ali, como Deus está no centro do furacão. Então, eu fui no outro dia, às 7 horas da manhã no hospital, você me pegou pelo braço, literalmente, e eu entrei um paciente com câncer de pâncreas. E saí daquela sala como um paciente com câncer de pâncreas, mas com um planejamento de cura. Eu saí com as 12 quimioterapias programadas, com a requisição do PET scan, da ecoendoscopia. Então, vocês não deixaram eu sofrer com a notícia. Então, ali, eu já estava encaminhado à cura, né? Saí ali com um processo de cura. Eu acho que essa perspectiva do que vai ser feito em termos de tratamento dá um pouco de alento, né? Você fala, olha, eu já sei o que é que eu vou fazer, já tenho minha opção de tratamento. Eu acho que isso faz com que você, né, acabe fazendo com que toda a sua força, sua energia seja para se tratar. Perfeitamente. Essa estratégia, né, eu assim fui abençoado desde aquele dia. Doutor Cláudio, naquele dia que eu saí dali, eu tinha certeza que eu ia me curar. Vocês mergulharam no tratamento muito mais do que como médicos, né? Vocês foram realmente anjos de Deus em minha vida. Aqui o processo foi o pai da cura. Então, nós saí dali já com outro astral, digamos assim. Não deu tempo, vocês não me deixaram no vácuo. Mesmo com aquela notícia inicial, que quando você fez os exames e você voltou, eu falei assim, olha, Beto, o seu tumor não dá pra gente retirar com cirurgia. Você lembra que eu falei isso pra Lembro, você? sim. Quando você recebeu essa notícia, olha, eu tenho um tumor de pâncreas, mas que não tem como ser operado. Na época tinha 7,5 centímetros, o tumor não tinha como ser ressecado com cirurgia. Vocês criaram em mim a consciência de que eu ia ser curado. E Maharishi Mahesh Yogi, o criador da meditação transcendental, diz: no nível que está a consciência, ali estará a ação. Então, como eu fui, no bom sentido, abduzido por vocês para encaminhar a cura, a minha ação foi nessa direção. Então, essa notícia de que não poderia ser operado foi uma informação. E isso não teve efeito nenhum de desmotivação, porque eu sabia o que ia ser feito. Você é muito racional, né? Você sempre foi, apesar da nossa amizade, mas você é sempre muito racional e querendo ser munido de todas as informações. Eu me lembro desde o início você falava, olha, eu quero saber exatamente o que é que me espera. E aí no primeiro momento eu falei, ó, não vai dar pra gente operar nesse momento, você vai ter que fazer quimioterapia, na expectativa desse tumor reduzir, para a gente poder, depois do resultado da quimioterapia, avaliar se vai dar para a gente operar. Mas uma coisa que você sempre me perguntava era sobre o prognóstico. Você se lembra disso? Lembro. Você perguntava, e meu prognóstico? E o que é que eu falava para você? Você se lembra o que é que eu te respondia? Lembro. Você dizia que ia encaminhar o processo e fazer a quimioterapia
Eu lhe falava, vai depender do resultado da quimioterapia, O né? resultado. Porque depois da quimioterapia que você tinha feito inicialmente, que a gente ia definir se a gente ia conseguir operar para retirar seu tumor ou se ia continuar com quimioterapia. Foi aí quando a gente teve uma grata surpresa da redução do tumor, né? O tumor reduziu bastante, né? Nós fomos tendo grandes vitórias ao longo desse processo, né? Daquele momento do diagnóstico. Com 14 dias, eu estava deitado tomando quimioterapia. A partir de quando você fez Da o data ultrassom, zero. né? Da data zero. Então foi muito... 14 dias. 14 dias. Foi muito Nesse rápido. processo, você fez a endoscopia para fazer a Endoscopia, biópsia, PET scan. fez o PET scan, fez os exames todos de estadiamento e já estava fazendo quimioterapia. Com 14 dias. Uma grande vitória foi que o PET scan não teve metástase. E aí tem um simbolismo, né? Eu fiz o PET scan numa clínica que era a 2 quadras da minha casa, né? E o doutor Marcos Lira, oncologista clínico, estava acompanhando isso. Antes de eu chegar em casa, ele me ligou já com dando o resultado do PET-CT. Com o PET-CT. Mas assim, eu fiz o exame, foi o tempo de pegar o carro, eu moro a 2 quadras. Quer dizer, isso dá a dimensão do comprometimento de vocês. Da preocupação. Da preocupação do comprometimento. Isso é decisivo. Isso é decisivo. Então, nós fizemos começamos a quimioterapia, fizemos 6 quimioterapias e fizemos um novo PET. O tumor saiu de 7,5 cm para 2. Foi. Então foi um resultado assim maravilhoso, surpreendente. Você me ligou, eufórico, né, no dia. Quando eu vi o resultado, eu fiquei bastante feliz, mas também ao mesmo tempo eu falei para você, olha, a gente tem que tratar, apesar dele ter reduzido para 2 centímetros, temos que tratar como se fosse um tumor de 7,5. Porque minha preocupação é de que ele pudesse ter reduzido, mas no local onde tinha tumor ainda ter células do tumor, né, viáveis, mas não detectáveis pelo exame de imagem até, né? Então, a gente tinha que dar uma margem adequada. Foi aí que surgiu a questão de fazer a eletroporação. A eletroporação é um tratamento que você utiliza, o nome do comercial é o NanoKnife, como é conhecido por muitos, e que é um tratamento que você pode utilizar no intraoperatório para fazer com que as margens sejam mais seguras. Você tem que imaginar que o pâncreas é um órgão que está ali atrás do estômago, do lado do duodeno, do lado da via biliar, em cima de artérias e veias que trazem e levam sangue para o intestino. Então é um local realmente muito delicado. Então você dá margens de segurança no pâncreas, às vezes é complicado. Então, como você tinha um tumor inicialmente, que era um tumor irressecável, né, que não dava para retirar, eu falei, olha, vamos no momento da cirurgia utilizar um aparelho que nos garanta uma margem adequada. Foi aí que surgiu a questão do NanoKnife. A eletroporação nunca tinha sido feita aqui na Bahia, foi o primeiro caso que a gente fez, né? A gente teve que, inclusive, trazer a tecnologia, veio um profissional de São Paulo para poder fazer o procedimento conosco. E isso tudo dito para você. Sim. Inclusive, o plano de saúde não cobria, né? Você teve que arcar com o NanoKnife. Né? Então, para vocês verem que a própria cirurgia em si não era uma cirurgia de um paciente de câncer de pâncreas que a gente vai operar assim, um caso mais tranquilo. A gente sabia que era um caso que o tumor tinha reduzido, mas que inicialmente era um tumor maior. Um aspecto interessante dentro desse processo de cura, né, da ação médica, é que o tempo inteiro eu buscava informação, mas a gente se equilibra entre o intelecto e a intuição, né? E eu não fui diferente desse processo todo. Então, ao longo desse processo, o intelecto agia fortemente, né? Sempre com vocês. Nunca entrei na internet para procurar saber. Eu só entrei uma vez para saber o que era adenocarcinoma de pâncreas, para saber exatamente o que eu tinha. Que bicho era esse? Mas depois não perguntei nada ao Dr. Google. Mas eu perguntava. E aí, quando você perguntou lá o adenocarcinoma de pâncreas, o que veio pra você? Deu lá um bicho feio lá, mas que não é tão feio assim. Então, o intelecto agia, mas a intuição agia também. E essa intuição foi muito forte ao longo desse processo inteiro. Desde daquele impacto inicial de ter sido tão bem cuidado, tão bem acolhido por você, por Dr. Marcos, que a intuição sempre veio em direção à cura. Então, esse equilíbrio entre a intuição e o intelecto foi muito importante. Nesse processo de diagnóstico, de tratamento, né, de câncer de pâncreas, adenocarcinoma de pâncreas, né, que você passou, onde foi que você buscou força para continuar
no tratamento para seguir adiante? Você buscou força aonde? Em Deus. No primeiro momento, em Deus. Lembra do furacão? Que no centro do furacão é tudo claro, limpo e calmo. Deus agiu em mim desde o primeiro momento. E a fé e a oração, eu dizia que ela entrava na minha veia junto com a química e me curava. Eu passei a ter outra visão da fé, né? A fé não como na definição clássica, né? Mas a fé como um processo físico, químico e biológico. Né? Eu passei a vivenciar como algo que entrava em minhas veias, ia na minha menor porção lá, o que está embaixo do DNA, né? Não sei, adeninas, guaninas, neutrinas, não sou médico, né? Posso falar errado, mas eu sentia a fé ir lá e voltar curando os órgãos. Eu costumava dizer que quem estava doente era o pâncreas, não era Beto. Então, essa fé, ela agia em cima do meu corpo saudável e o meu sistema, eu sentia que trabalhava contra o pâncreas. Eu, nas minhas orações, né, eu sentia, né, que eu ia ter sucesso naquele PET scan. Eu fui fazer o PET scan muito tranquilo. A fé me apoiou demais. Foi assim, a fé e o querer se curar se retroalimentaram o tempo inteiro. Então, essa é assim um aprendizado enorme, é o querer, né? Desde o primeiro momento, a partir daquele primeiro atendimento que eu tive de vocês, até ao longo do processo e até hoje, né? O querer alimenta a fé e a fé alimenta o querer. Eu nunca vi você desanimado, nunca te vi desanimado. Assim, sempre te vi determinado de querer ser tratado. E o que é importante é que você fala da fé, mas em momento algum decidiu se afastar do tratamento. Então isso que é fundamental, porque hoje em dia eu costumo dizer de que as redes sociais e a internet são realmente um grande avanço em termos de comunicação, de interação entre as pessoas, mas também pode ser um canal de desinformação. Né? Eu falei contigo para assistir aquela série Vinagre de Maçã, né, que fala o quanto deletério podem ser as redes sociais. No momento que você utiliza informações que não são verídicas, não são verdadeiras, e as pessoas acabam adotando essas atitudes, abandonando o tratamento tradicional, achando de que tem um conluio internacional e que os médicos fazem parte desse conluio, né, de um sistema internacional que só visa lucro e que querem ganhar dinheiro em cima da doença e que às vezes essa informação é tão forte que as pessoas abandonam completamente o tratamento tradicional para querer só se pegar na fé, só se pegar em tratamentos alternativos sem ter o tratamento definitivo e científico respaldado, né? A fé e a medicina, elas caminham junto. São complementares, né? E o querer, né? Eu costumo bater muito nessa questão do querer, porque o querer define tudo. Eu acho que você coloca a fé, a medicina, o querer, a parte psicológica da pessoa, né? De você querer, de você pegar todo esse sentimento, todo esse furacão, todo esse turbilhonamento que você tem, mas você fala, eu quero. É isso aí. Eu quero, né? Eu tenho fé, eu quero e vou buscar o melhor tratamento. Eu acho que são 3 coisas que têm que estar juntas, né? Para que você consiga ter um objetivo bom, né? O querer, ele deixa as coisas mais leves também, né? Eu ia para quimioterapia, acordava de manhã, aí na quarta-feira, dia sim, dia não, ia tomar banho, passava perfume, ficava cantando, botava música. Aí minha esposa dizia, mas... Para onde é que você tá indo, né? Quimioterapia, pra festa? assim, alegre. Eu digo, eu tô indo me curar. Eu tô indo pra quimioterapia me curar, então eu tenho que ir alegre mesmo. Né? A festa da cura. E aí eu chegava na clínica, eu acho que nas primeiras sessões as enfermeiras desconfiavam assim, acho que o seu Alberto não sabe direito o que é que ele tem, não. Acho que ele não sabe, não. Contaram pra ele que ele tem um câncer no pâncreas, né? Acho que ele contaram uma coisinha mais leve, aí deve ter um câncer na unha, uma coisa assim. E aí eu ia, chegava lá, aquela festa, aquela coisa toda. A quimioterapia precisa ser desmistificada também. Hoje você tem aquelas
aquela sequência de medicamentos que um vai anulando o efeito ruim do outro, e no final das contas o efeito colateral é muito pequeno. Eu tinha uma diarreazinha 2 dias Você depois. imaginava de que ia ter mais efeito Não, eu colateral? imaginava que vinha um monstro, um ET assim, no disco voador, ia derramar um balde de química em cima de mim, aquela coisa, né? Enfim, nada disso. Então, a quimioterapia foi um processo, graças a Deus, tranquilo, né? Você até dizia, você parece que tá bebendo água. É claro que você tem momentos de abate, você não tá tomando suco de laranja, né? Você tá tomando química pesada. A minha eu tomava aquela laranjinha, que não gravei o nome, chamava de laranjinha. Aí dava moleza, você fica mais mole. Mas eu não deixei de trabalhar, não deixei de produzir hora nenhuma. O que é que eu fazia? Durante a semana que não tinha química, eu ia para o trabalho 3 vezes por semana e ficava uma parte do tempo home office. E você acha que isso foi importante para você? Foi fundamental. Foi fundamental. Tanto que eu brincava, eu dizia, pâncreas não paga boleto, mas Beto paga. Então eu tinha que trabalhar. Então, graças a Deus, meus sócios são irmãos compreensivos, né? Então me deram assim, um apoio, toda a equipe do trabalho foram muito importantes nisso. Beto, em algum momento você pensou que ia morrer? Não pensei que ia morrer. No dia que eu recebi a notícia, embaixo do prédio que tem a clínica de imagem, tem um árabe, né? Eu aí desci. Tem o quê? Um árabe? Um restaurante árabe, né? Eu aí desci, eu disse, tô com câncer de pâncreas, né? Mas deixa eu comer minha esfirra aqui que eu adoro. Aí sentei. Pode ser a última. Pode ser a última. Tadeu, esfirra cruel. Então eu sentei lá e disse, bom, eu tenho 2 problemas agora. Primeiro, como é que eu vou contar para a família, né? E depois, quando é que eu vou poder ir para Bom Jesus dos Passos? Minha amada ilha, Bom Jesus dos Passos. O meu lugar nesse mundo e também uma razão muito forte de minha cura. A energia de Bom Jesus dos Passos é um capítulo à parte. E eu fiquei pensando nessas 2 coisas, hora nenhuma pensei que ia morrer. Aí comi minha esfirra, fui para casa, bom, agora eu tenho que contar a família. Aí Fabiana já teve câncer de mama, então esse estigma do câncer, minha mãe teve 2. Nós temos história de sucesso. Fabiana é sua esposa, né? Fabiana é minha esposa. Temos história de sucesso na família. Então foi mais fácil, a reação dela foi meio dramática. Mas eu contei, mas hora nenhuma eu pensei que fosse morrer. Em algum momento você acreditou no tratamento que estava sendo proposto para você? Nunca. O tratamento foi assim uma bênção. Foi uma bênção. Tive a graça de Deus de ter resultados rápidos, né? Depois de 6 quimioterapias, fizemos o PET scan. O tumor reduziu, não tinha metástase. Então essa vitória assim turbinou o querer, né? Que turbinou a fé. Então, hora nenhuma eu desacreditei nisso. Foi assim uma certeza que eu tive mesmo que ia dar certo, que ia ficar bem. E quando eu te falei, vamos ter que trazer um aparelho que nunca foi usado na Bahia para utilizar na sua cirurgia, quando eu falei essa informação para você, o que veio na sua cabeça? Você falou, e agora? Meu caso é mais complicado do que eu imaginava, né? Ô, Cláudio, olha, se você dissesse que ia me cortar com um facão, eu já abri a camisa na hora, certo? Então, eu achei, assim, uma novidade. Vamos em frente, né? Essa técnica foi a primeira no Brasil, fora de São Paulo, em câncer de pâncreas aqui, né? E confiança total. Eu fiquei animado, porque era um recurso a mais. Era um recurso a mais. E o que eu falei para você... Você foi muito claro nisso. Eu acho que uma das coisas importantes é você ser muito claro com o paciente, com o que o paciente tem e com as perspectivas que tem também, né? Então, logo quando o Beto foi diagnosticado, o tumor dele era irressecável. Não dava para sair o tumor dele. O tumor dele era um tumor grande, 7,5 cm para pâncreas, é um tumor muito grande. Estava pegando ali os vasos ali em volta do pâncreas. Eu falei, olha, não tem como operar. E eu falei desde o início, olha, nesse momento a gente não tem como operar. Vamos ter que fazer quimioterapia e avaliar o resultado. Você sempre me perguntava, e o prognóstico? Eu falei, vai depender do resultado da quimioterapia. Então sempre lhe dizia isso. E o resultado foi muito bom. Mesmo com o resultado bom, eu falei, olha, mas era um tumor de 7,5 centímetros. A gente tem que operar com todos os recursos que a gente tem disponíveis para garantir de que as margens estejam livres. A gente não podia deixar nenhuma célula de tumor ali na ressecção, senão isso ia recidivar. Então eu acho que a clareza, às vezes até por mais dura que fosse a informação,
é melhor que seja dessa forma, porque a gente cria um relacionamento de verdade, Sim. né? De verdade, de procurar o melhor resultado. E conseguimos contigo ter um resultado satisfatório. Eu estava lhe perguntando, a cirurgia foi em outubro, né? Foi 1º de outubro. Outubro do ano de 2024. Isso. E você tem quanto tempo sem quimioterapia? São 4 meses. Nesses 4 meses... Sem quimioterapia? Sem quimioterapia. Nesses 4 meses já fiz um PET scan, deu zerado, graças a Deus. O câncer me tirou muitas coisas, mas me deu muitas outras também. Né? É isso que eu ia lhe perguntar. Você hoje é uma pessoa melhor depois do tratamento do câncer de pâncreas? Olha, sem dúvida, né, eu me percebo melhor e as pessoas no meu entorno, eu acredito que me veem melhor também. É uma nova visão de vida, né, uma nova perspectiva, a superação de coisas que você não imaginaria que fosse conseguir, né, uma empatia, uma nova humanidade, né, brota em você. O deixar a espiritualidade agir mais, né, a conexão com Deus, a empatia, a compaixão com o outro. Né? Ninguém vira santo, fica perfeito depois porque teve câncer ou se tratou. Mas nós estamos aqui num processo evolutivo. Que recado você dá para um paciente que acabou de ser diagnosticado com um câncer de pâncreas? Procure a melhor medicina. Rápido. Tenha um planejamento, uma estratégia de cura que não vai deixar fatores exógenos ou psicológicos ou fatores negativos influírem naquele momento. Aquele momento tem que ser um momento de força, de positividade. Isso quem vai dar é a melhor medicina e Deus. Deixa Deus agir, procura Deus. Como aquele Deus que torna o olho do furacão claro. E queira se curar. O querer potencializa a fé. E a fé potencializa o querer. Então, busca os amigos, busca estar com a família, busca a rede de apoio. Eu tive uma rede de apoio com os amigos, com a família, né? Família original, meus pais, meus irmãos, minha esposa, minha filha, amigos de infância, meus amigos de Bom Jesus dos Passos. Eles sabem. Sabem o que fizeram por mim, né? Então eu diria isso, procure a medicina, a melhor medicina, que na Bahia tem. Na Bahia temos a melhor medicina que se pratica no planeta. Procure Deus, se apoie em Deus e queira se cuidar, queira se tratar. O dom da vida é o maior dom que nós temos, né? Esses espíritos o espírito que está falando aqui não nasceu comigo e nem vai morrer comigo. A minha obrigação é entregar no mundo espiritual um espírito muito melhor que eu recebi. Essa é a minha visão e o que eu digo para quem acabou de ser diagnosticado com câncer. Eu acho que com essa mensagem que Beto nos dá, a gente termina aqui mais uma conversa em defesa da vida, com essa mensagem de resiliência, de fé, de acreditar na medicina, de seguir com os tratamentos que estão sendo estabelecidos, de acreditar, né? E que não é fácil, né? Beto, pelo que ele disse aqui, ele passou realmente por umas situações difíceis, mas agora está aí sem quimioterapia, está bem, está vivendo a vida dele e é uma prova de fé, de resiliência, de coragem e de vitória. É isso aí. Betão, beleza.